Eu queria ler um texto aqui para vocês, lá no livro de Josué, do capítulo 1, no versículo 1, onde a palavra nos ensina algo assim extraordinário. Mesmo sendo sombra, figuras, alegorias, o Espírito Santo ele tenta falar conosco através da palavra, porque a palavra diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: o meu servo Moisés está o quê? Está morto. Agora pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei ao povo de Israel. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puseres a planta dos vossos pés. O seu território se estenderá do deserto do Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no ocidente ou no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o que? O abandonarei. É promessa de Deus. Quando Jesus ele é levado aos céus, ele diz assim: olha, eu estou indo sim para o céu, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Consolador, o Espírito Santo. Ele vai estar com vocês todos os dias da vossa vida. Foi uma promessa que Jesus nos fez também. Assim como foi feita uma promessa lá atrás para Moisés e para Josué, e Josué por nenhum momento ele foi desamparado, largado, desprotegido. Aqui a palavra está dizendo: ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca, jamais o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar o que? A terra que jurei aos seus antepassados. Veja, Deus ele trabalha às vezes de forma singular. Deus não precisa de muitas pessoas, e você também não precisa ter muitas pessoas do seu lado para que você possa vencer, para que você possa conduzir a sua casa, a sua família, a sua empresa, o seu trabalho. A única coisa que você precisa para que você venha lograr bom êxito é realmente ter Deus na sua vida, acreditar nas promessas, acreditar na palavra, acreditar que Ele está com você, porque a palavra diz que enquanto você estiver com Deus, Deus ele vai estar com você. Eu estarei convosco enquanto você estiver comigo. Se você me deixar, então eu também o quê? Eu também te deixarei. Então essa é uma grande realidade. É o primeiro princípio de uma pessoa que começa a acreditar em Jesus, que começa a acreditar nas promessas dele e acredita que ele pode fazer na vida dela tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Se você crê que existe um Deus que pode fazer o sobrenatural acontecer na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é se posicionar diante desse Deus, é tomar posicionamento, é saber onde você está, e é estar no lugar certo, na hora certa, e fazendo aquilo que Ele te ensina, porque Jesus também declara: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Às vezes as pessoas ficam até meio paranoicas e se perguntando: poxa, por que será que não está acontecendo coisas grandes na minha vida? Mas eu te faço uma outra pergunta: será que você está posicionado? Será que você está obedecendo? Ou você quer ser abençoado do seu jeito, da sua maneira? Porque se você estiver com Deus, veja, a única coisa que você precisa fazer é ser forte. Se Deus estiver na sua vida, a única coisa que você tem que ter é coragem. Ser forte e corajoso, porque eu estou contigo. Então o versículo 6 lá da Bíblia NVI, é essa Bíblia que nós estamos discorrendo aqui, né? Então, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. E ele continua dizendo: somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei
que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andes ou andares. Permaneça na palavra, seja forte, seja corajoso, porque eu vou estar com você. Quando Deus ele diz para Josué que ele precisa ser forte e corajoso, essa força não é a força exterior, não é que ele tinha que ter habilidades na guerra, não é que ele tinha que ser forte fisicamente. A palavra só ensinava para ele que ele tinha que ser forte para suportar as rebordosas, os inimigos, as adversidades, as perseguições, porque é a única coisa que Deus quer. Porque quando você é tomado pelo desânimo, então você está a um passo da queda. Nós não podemos desanimar, não podemos retroceder, não podemos voltar atrás, não podemos ficar dando ouvido aos barulhos que vira e mexe e passa na nossa cabeça, querendo nos desanimar, querendo nos roubar a fé, querendo nos fazer desistir. Nos momentos de dúvida, duvide das suas dúvidas, mas não duvide da palavra de Deus. Veja, nunca duvide que Deus, Ele não está com você. Amém? Ou nunca duvide que Deus está com você. Essa é a força que você tem que ter, essa é a coragem que você tem que ter, ao ponto de olhar os seus inimigos e mesmo assim você continuar acreditando que Deus é com você. Porque hoje, gente, presta atenção, de repente você acha que você é um zero à esquerda, você não é ninguém. Não, você é a pessoa mais importante desse mundo para Jesus. Você nunca observou essa frase que nós usamos desde o início da nossa comunidade? Você é a pessoa mais importante desse mundo para Jesus. Não foi você que escolheu Jesus, mas foi Jesus que te escolheu. E quando Jesus nos escolhe, Ele nos escolhe para que nós venhamos produzir frutos. E é como se Ele estivesse dizendo para nós: olha, veja, o meu servo Moisés é morto. O meu servo Josué também é. O meu servo Josué é morto. Paulo é morto. Pedro é morto. João está morto. José está morto. Maria está morta. Então quem sobrou? Não conte comigo, porque não, eu faça que nem Pilatos, eu lavo as minhas mãos. Esses dias eu estava dizendo que existe duas bacias, né? Existe aquela bacia do compromisso e existe aquela bacia do descompromisso. Jesus, ele pega a bacia e o que ele faz? Ele vai trabalhar. Ele pega a bacia, vai, dobra os seus joelhos diante dos seus discípulos e vai lavar os pés de um por um, vai tirar a sujeira, a crosta, o barro que havia no pé deles. Enquanto Pilatos pega a bacia, lava as mãos e não quer se comprometer. Eu sei que existem esses dois tipos de pessoas dentro da igreja: aquelas que não querem compromisso e aquelas que assumem um compromisso. Já que Deus me chamou, então eu quero ser usado por Ele. Então nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você: olha, Moisés morreu, Josué morreu, Paulo morreu, Silas morreu, José morreu, Maria morreu, Pedro morreu. E quem é que restou? Você. Restou você. Porque cada casa é um governo, cada casa é uma cidade. Uma cidade, ela não começa de forma grande, não. Uma cidade começa às vezes através de uma família. Cada família é um governo. E se você está aqui é porque eu tenho certeza que o Espírito Santo passou o governo da sua casa para as suas mãos. Seja você filho, seja você pai, seja você mãe, seja você quem for, Deus viu graça em você. De repente você era o pior da sua casa, o mais insignificante, o mais inferior, mas Deus, Ele não olha para qualificações, Ele não olha para a origem, Ele só olha para aquela pessoa que verdadeiramente acredita na palavra dEle. Veja, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus, Ele só precisa de uma pessoa determinada, uma pessoa cheia de fé, uma pessoa que acredite na palavra dEle, para que Ele possa mudar toda uma situação, mudar uma casa, um lar, uma cidade, uma nação, um estado, um país. Ele só precisa de uma pessoa que se posicione e faça como Isaías: Senhor, eis-me aqui. Porque não foi assim que aconteceu com Davi? Nosso povo de Israel sendo afrontado, sendo atormentado por um homem
Golias. Quantos irmãos Davi tinha? Vários irmãos, homens aparatados de guerras, guerreiros, soldados. Quantos soldados Israel tinha? Um monte de soldados também. Mas todos eles, no momento da batalha, no momento da guerra, eles se tornaram fracos, frágeis, sensíveis. Eles ficaram debilitados, porque a fraqueza vem, a sensibilidade vem quando você não está firmado em Jesus Cristo. Porque quando você está firmado em Jesus Cristo, pode vir deserto, pode vir gigante, pode vir a situação que for, você encara, você enfrenta. Então Deus, Ele precisa de pessoas que estejam dispostas a enfrentar o problema, a encarar o problema, a encarar o deserto, a encarar o gigante, e olhar assim e dizer: olha, você vem contra mim com espada, com lança, mas contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Foi só um homem, Deus precisava só de um homem cheio de coragem, cheio de fé, como Davi, para chegar para aquele Golias, para aquele gigante, e enfrentar ele. Deus, Ele só precisa que você tenha coragem, porque o resto é Ele que faz. Às vezes Ele só te conduz até a batalha, só para você ver o seu inimigo cair. É como a palavra diz: Ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Mas é necessário que os nossos inimigos estejam ali, só para eles verem as maravilhas que Deus, Ele vai realizar nas nossas vidas. Não peça para Deus tirar os seus inimigos de perto de você. Não peça. Eles vão correr. Presta atenção. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, é os seus inimigos que vão correr. Eu fico impactado com alguns crentes que chegam assim e dizem assim: ai, eu fui na casa de fulano, de Bertano. Nossa, eu passei mal, menina. Você passou mal porque você não tem o Espírito Santo. Você passou mal porque os demônios que estavam naquela casa, ou estavam na vida daquela pessoa, conseguiu perturbar você. Porque você quer ver como você tem ou não sensibilidade. Existem pessoas que são sensitivas, mas não é porque você tem algum dom, não é porque você tem dom, né? Aí eu bati os olhos naquela mulher, aí eu senti uma coisa tão ruim. Sério, amor. Você é desprotegida, descoberta, desamparada. Você está sem o Espírito Santo. Toda pessoa que bate os olhos em você e fala assim: eu senti uma coisa tão ruim, essa pessoa não está firme. Porque quem tem que passar mal com a sua presença é os demônios, não é você. Se você está passando mal, é porque os demônios estão mais perto de você do que você possa imaginar. É como essas pessoas que chegam nas igrejas. Quando você chega numa igreja, você chega ao ponto de cair, e cair com demônios, é porque os demônios estão mais perto de você do que você possa imaginar. Quando você vem numa igreja, aí na hora da oração você começa a passar mal, os demônios estão mais perto de você do que você imagina. Quando os demônios chegam a sentar do lado da sua cama, você sente a presença deles dentro da sua casa. Você escuta os demônios arrastando corrente dentro da sua casa, porta de armário estralando, telhado estralando, porta batendo, fechando, a panela caindo na sua cozinha. É porque os demônios já estão dentro da sua casa. Você está me entendendo? E quem é que vai tirar os demônios de dentro da sua casa? O pastor? O bispo? É você, porque você recebeu poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Se eu for lá na sua casa expulsar os demônios, eles vão sair, mas dependendo do seu comportamento, eles vão voltar. Aí eu vou lá e expulso, aí você continua na vida louca, bebendo cachaça, fumando charuto, rolando dadinho, jogando bilhar, na patifaria, na raparigagem, os demônios voltam. Então, para eles saírem da sua vida, como eu estou dizendo, você tem que se posicionar. Não é você que tem que ter medo dos gigantes, são os gigantes que têm que ter medo de você. Você não precisa ter medo do deserto, não, é o deserto que tem que ter medo de você, porque está para nascer o diabo, o capeta, a macumba, que possa ser maior do que o meu Deus. E quando eu estou ali abrigando no esconderijo do Altíssimo, Ele promete me proteger. Ele promete me proteger do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa ao meio-dia, da praga que se propaga das trevas, da mortandade que assola ao meio-dia. Ele promete me proteger. Se os demônios estão tendo acesso à sua vida, estão destruindo a sua vida, é porque você não está protegido, não está guardado, não está amparado. Você ainda não decidiu alicerçar a sua vida, colocar a sua vida definitivamente no esconderijo do Altíssimo, porque é Ele que te guarda,
é Ele que te livra do mal, é Ele que te protege. Então, o que nos dá força, o que nos dá coragem, é a certeza de saber que Deus está nas nossas vidas. E não é somente de palavras. Por que você tem certeza que Deus está na sua vida? Por quê? Não, porque pela fé. Não, eu tenho certeza que Deus está comigo pela fé, pela fé. Isso não existe. Eu tenho a certeza de que Deus está comigo porque eu guardo a palavra dEle, porque eu procuro andar nos caminhos dEle, porque eu procuro ser fiel a Ele. É como Ezequias. Ezequias chegou, recebeu a visita de Isaías. Isaías falou para ele: olha, Ezequias, prepara a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Aliás, até para você morrer, sua casa tem que estar em ordem. Se a sua casa tiver uma bagunça, pode ter certeza que você corre um risco muito grande de não ir para o céu. Então Isaías chega para Ezequias e diz assim: olha, coloque em ordem a tua casa, porque você vai morrer e você não vai viver. Sentença batida já com martelo. E vinda de quem? Do médico? Não, vinda do próprio Deus. Quando o médico fala que não tem jeito, você ainda pode recorrer a quem? A Deus. Mas e quando o próprio Deus diz que não tem mais jeito, está acabado, é o fim, coloque em ordem a sua casa, porque você vai morrer e você não vai viver. E aí, aonde recorrer? A quem buscar? Aí a palavra diz que Ezequias recebeu aquela mensagem. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele só virou o rosto para a parede. E ali ele, no seu secreto, com a porta fechada, ele só diz: Pai, lembra-te que eu andei com inteireza de coração, e eu fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. As lágrimas de Isaías, o procedimento de Isaías, o caráter de Isaías, conseguiu mover o coração de Deus novamente. E Deus mandou Isaías no mesmo instante voltar lá e dizer para ele: olha, diga que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele. E além disso, eu vou livrar ele das mãos dos inimigos e de todos os seus opressores, todos os seus perseguidores. Então aí é a prova de que quando você procura viver uma vida de retidão, de honestidade, de obediência à palavra, Ele te livra. De repente é algo que está para acontecer na sua vida, é uma doença que vai te destruir, é um problema que vai acabar com a sua casa, o seu casamento. Mas se você fecha os olhos e diz: Senhor, olha, lembra-te, porque eu fiz o que era reto diante de Ti, eu andei com fidelidade, com inteireza de coração, Ele vai lembrar de você. Então é por esse motivo que aqui a palavra faz questão de dizer para Josué: Josué, ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você, nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, porque vale a pena você obedecer, vale a pena. Porque enquanto você estiver obedecendo, Deus Ele vai estar com você, e você vai estar com Ele. Então tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andares. Você quer ter êxito em tudo aquilo que você fizer? Guarda a palavra, ande na palavra. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Desse modo você fará prosperar. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Então o que eu tenho que fazer para me ser bem sucedido? Guardar a palavra, viver a palavra, meditar na palavra. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Em outras palavras, Josué,
Os inimigos vão se levantar contra você, os inimigos vão vir contra você, mas seja forte. Às vezes Deus, Ele quer que nós sejamos fortes, não é porque Ele vai nos livrar dos nossos inimigos, não, é porque os nossos inimigos virão contra nós, mas eles virão por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão da nossa presença. Só para você ter uma noção, para nós terminarmos aqui, lá no livro de Josué capítulo 11, para você ver quando Deus ele faz uma promessa de estar conosco, realmente Ele fica conosco. Josué capítulo 11, ele já havia tomado o lugar de Moisés, ele já era o líder do povo de Israel, já era o cabeça já. Ele já acreditava que Deus era com ele, pronto, e acabou. Assim como você acredita que Deus é com você? Você acredita que Deus te chamou para fazer a diferença? Você acredita que através da sua oração, do seu jejum, do seu clamor, você pode mudar a sua casa, a vida do seu marido, dos seus filhos? Você pode. Aliás, através das nossas orações, nós podemos mudar esse estado. Então as nossas orações podem mudar sim a nossa casa, a nossa cidade, pode mudar o nosso país. As nossas orações, elas podem mudar o mundo. Deus ele só precisa de pessoas que estejam posicionadas. Deus ele só precisa de pessoas que assumam aquilo que Ele quer que elas assumam. Existem pessoas que nem eu estou dizendo esses dias, tem até um nome profético. Qual o seu nome? Moisés. Moisés? Meu nome é Moisés, nome profético. Mas você age como Moisés? Não, então não vai ser nunca como Moisés. Qual o seu nome? Paulo. Mas você age como Paulo? Não, então nunca vai ser Paulo. Então a palavra diz que quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensageiros a Joabe, rei de Madom, aos reis de Sinrom. Não estou enxergando direito aqui. E Aksaf. Quer dizer, esses reis conseguiram ajuntar. Eu vou pular lá para o versículo. Versículo 4. Mas o que aconteceu? Para você ver, né? Quando eles começaram a perceber que o povo de Israel estava crescendo, que Josué era o líder, e Josué estava levando aquele povo para o combate, estava vencendo tudo que é guerra, o que aconteceu? Os reis daquelas terras se ajuntaram para destruir o povo de Israel. Até os reis que não se gostavam, reis que não se falavam, eram inimigos, se reuniram para destruir o povo de Israel. Olha que coisa. Você já viveu isso? Você já viu pessoas que não se gostam, mas para destruir uma pessoa elas se unem? Pessoas que não gostam de você, de repente até falam mal de você, mas quando é para destruir você, elas se unem, elas viram amigas. Você vê elas conversando, orquestrando, maquinando fazer o mal contra você. Foi justamente assim que aconteceu. Se uniram em multidão. Não, mas a promessa já tinha sido feita. Deus ele já havia prometido que Ele estava com Josué. Então lá no versículo 4 ele diz, olha, e saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia do quê? Como a areia da praia, além do grande número de cavalos e carros de guerra. E todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. Já imaginou um exército parecendo a areia do mar, a areia da praia, de tão numeroso que era? Vários reis, eu acho que mais de 20 reis se ajuntaram com os seus exércitos para destruir o povo de Israel. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você: um homem sem Deus é um homem, mas um homem com Deus vale mais do que qualquer exército. Então a única palavra que Josué recebeu ali naquele momento foi assim: olha, o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe
cortaram os tendões dos cavalos deles e queimaram os seus carros de guerra. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e perseguiu até o grande Sidom e até o vale de Mispa, a leste. Eles os mataram sem deixar nenhum sobrevivente. Olha que coisa. Então, quando você tem uma promessa, quando você tem uma palavra, quando você está firmado, você não precisa ter medo de nada. Desde o momento que Deus falou para José: eu serei contigo, eu nunca vou te desamparar, eu nunca vou te abandonar, eu não vou, somente ser forte e ser corajoso, só isso. Tem um versículo aqui que diz assim, olha, versículo 9: não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Não se apavore e nem desanime. O desânimo geralmente vem quando você vê o tamanho do problema, o tamanho da situação. O desânimo vem quando você fica olhando para a gravidade. Aí você olha e você fala: caramba, meu, quem é que vai me livrar dessa situação? Mas Deus já tinha avisado para Josué: não desanime, Josué, não desanime, porque você vai ver coisas assim. Viver o Evangelho é isso. Viver o Evangelho é enfrentar lutas, tribulações, tempestades. E uma coisa eu digo para você: tudo aquilo que você passar, não pense que você é exclusivo, não pense que está acontecendo somente com você. Tudo aquilo que você passar, os irmãos do passado já passaram também. Moisés passou, Josué passou, Abraão passou, Isaac passou, Daniel passou, José passou, todos eles passaram. Não existe nada novo embaixo do céu. Não fique pensando você que você é o único que está enfrentando esse problema, porque a palavra diz que todos os nossos irmãos que estão aqui neste mundo, que estão aqui nessa terra, estão enfrentando os mesmos problemas que você, as mesmas dificuldades. Onde está aquela passagem? 1 Pedro 5, 5:8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele sempre andou como leão. Ele sempre andou procurando a quem ele pudesse tragar. O qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, aquilo que você está passando, as mesmas aflições que você está sofrendo, os nossos irmãos, eles sofreram no mundo. Paulo sofreu, Pedro sofreu, João sofreu, Josué sofreu, Moisés sofreu. São as mesmas coisas. Mas a única coisa que Deus quer é que você seja forte e corajoso. Você vai ter que passar por isso, você vai ter que passar. Não existe nada novo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Não estranhe. Esse é o quadro, essa é a situação. Quando você olhar para o seu redor, não vai ser fácil. Vai ter tempestade, vai ter ventos fortes. Mas se a sua vida estiver alicerçada ali, em Jesus Cristo, vai vir a chuva, vai vir os ventos, baterão com ímpeto contra a sua vida, mas você não vai cair. Você só precisa ser forte e você só precisa ser corajoso. E por mais numeroso que sejam os inimigos que tenham se levantado contra você, eles vão cair. É como Deus disse para Josué: Josué, só acredita, cara, só acredita. Você não vai fazer nada, eu quero que você só acredite, porque amanhã, a essa hora, eu vou entregar todos eles nas tuas mãos. E eles eram numerosos, mais numerosos que a areia do mar. Mas mesmo assim, Josué acreditou: então o Senhor vai entregar nas minhas mãos, então eu vou para cima. E ele foi para cima e ele venceu. Você tem que caminhar para cima desse seu problema, dessa sua dificuldade, dessa adversidade, e crer que Deus, Ele é contigo, e eu tenho certeza que Ele vai te dar a vitória. Amém? Diga graças a Deus.